Olá, eu sou a Juliana Fritos, do canal Colorindo Sonhos, e hoje eu venho trazer aqui mais uma parte, a parte 4, se eu não me engano, do livro do Menuê, do nosso passo a passo, e eu continuo usando os lápis da Marco Renoir. Então, quem quiser conferir mais essa parte desse passo a passo comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que vocês não percam nenhum vídeo. Curta muito esse vídeo e vamos lá. Bom, pessoal, então essa é a página que nós escolhemos para fazer esse passo a passo. E quem ainda não viu as primeiras partes desse passo a passo, elas já estão aqui no canal. Eu vou deixar passando tudo aqui em cima no ícone de informação. E elas também estão organizadas na playlist da Canoco Egusa aqui no Colorindo Sonhos. E nós temos mais uma novidade, que é o botão de Seja Membro, que está bem ao lado do botão de inscrito. Então, vai lá, confere, venha apoiar o meu trabalho e o canal, sendo membro desse canal, fazendo parte aí desse clube dos sonhos, onde nós vamos aprender a colorir cada vez mais e mais bonito. Então, eu espero vocês também no Clube dos Sonhos, no botãozinho lá de Seja Membro, tem um vídeo explicando tudo certinho, vai lá e confere. Então, recado dado, vamos aqui hoje colorir. Bom, então aqui hoje eu vou começar a fazer esse gramadinho, né, que é as partes que estão mais no fundo. Vou começar a fazer ele, e esse daqui ele é bem grandão, ele vem até aqui na frente, então eu já vou deixar ele também pronto aqui nesse vídeo. E as cores que nós vamos usar vai ser o 65, o 61, o 64 e o 60. São essas 4 cores, são 4 tons de verde, né, em uma escala do mais escuro para o mais claro, onde esse mais claro ele tem um tonzinho mais amarelado, que foi o mesmo que nós usamos aqui para fazer a árvore. Quem tiver qualquer dificuldade para fazer alguma comparação de cor, vocês me deixam aqui nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram, que a gente vai tentando comparar algumas marcas de lápis de cor para vocês chegar nessa mesma tonalidade. Então, vou iniciar aqui. Uma outra cor que eu não passei para vocês, mas que vai ser muito importante o uso dela, principalmente aqui nessa parte, é o lápis preto, que é onde eu vou fazer, né, essa divisão desses arbustos para o gramado. Então, eu já vou até iniciar o colorido usando ele, já para fazer aqui essa parte. Então, com o lápis preto, bem aqui no pé desses arbustos, né, nós vamos passar. E aqui nesse gramado, eu quero fazer um gramado mais baixinho, assim. Então, não, vamos tentar fazer tudo numa única direção, e inclusive as sombras. Então, a direção sempre vai ser essa daqui. E aqui eu vou já fazendo como se fosse as sombras desse arbusto no chão com o lápis preto. Bem perto dos arbustos, escurecem bem, e à medida que vem trazendo para frente, vai diminuindo a pressão da mão. Aqui tem essa flor que vem daqui, né, da frente. Eu vou usar só um pouquinho do preto no contorno dela. E agora eu vou usar a cor 61, é um verde bem escuro, e eu vou sair de cima dessas sombras, né, que nós fizemos com o preto, e eu vou fazendo um movimento de vai e vem. A mão não precisa ser pesada, porque vamos colocar outras camadas. Então, só ir passando mesmo o lápis no papel. E à medida que sai da sombra, né, deixa a mão ainda mais leve. Aqui nesta parte desse gramado, eu vou querer colocar as cores mais claras aqui nesta parte onde está mais aberto, aqui onde tem bastante coisa, né, em frente, essa parte ela vai ser mais escura. Então, eu já posso vir até aqui com esse verde, aqui embaixo do gatinho. E aí, só para não ficar aqui de uma cor e aqui sem a presença dessa cor,
eu vou colocar também mais um pouquinho aqui desse verde número 61 nessa área aqui. Reparem que eu não tô fazendo força nenhuma no lápis. Eu só tô realmente passando o lápis no papel. Agora, eu vou usar a cor 65 e eu vou repetir esse mesmo processo em todo o gramado. A mesma coisa, mão leve, o sentido também é importante ser o mesmo. Com o verde número 65, eu vou avançar mais um pouco. Aqui tem esses arbustos, eu também já vou passar aqui. E eu avanço um pouco mais aqui pra borda, deixando essa área mesmo sem colorir. Agora, eu vou passar aqui pra cor número 60 e eu vou começar agora desse lado, saindo aqui desses dois tons de verde e também avançando, sem forçar muito a mão, ainda deixando uma área em branco. Aqui atrás, eu vou passar esse 61 mais nessas partes onde mostra mais, né? Então, aqui pertinho do gato, lá no fundo nem precisa passar. E aí, pra finalizar, então, eu vou usar agora o 64 aqui nessas áreas onde eu deixei bem em branco, né? Sem colorir, e dou uma misturada já com essas outras cores. Certo? Então, aqui eu já coloquei, né, os locais onde eu quero sombra, onde eu quero mais verdinho, onde eu quero mais claro, e agora nós vamos começar a escurecer e dar bastante vida para esse gramado. E aí, eu vou repetir as camadas, vou usar aqui novamente o 61, repetindo a camada ali, porque agora eu já tenho, né, a noção bem certinha de onde vai cada cor, e isso me facilita muito na hora de colorir uma área grande, assim, de gramado. Então, aqui eu já vou começando a escurecer. Não precisa forçar a mão, esse lápis, ele é um lápis bem pigmentado. E para facilitar as misturas de cores também, não pode forçar muito a mão, porque senão ele vai... vocês vão ter um pouco de dificuldade para fazer as misturas. Aqui, olha, no contorno dessa árvore, eu tô fazendo o contorno. E aí, do contorno, eu saio no sentido do gramado aqui, também para me facilitar aqui fazer esse gramado. Aqui na bordinha desse gramado, eu também vou passar o 61, que dá uma altura aqui para esse gramado. E aí, também, eu já começo a fazer as sombras, né, os contornos dessas coisas que tem na frente desse gramado, que é onde traz essas coisas pra frente. Então, pode ser feito com movimentos circulares, mas depois que fazer o contorno, volta fazendo o movimento aqui, olha, de vai e vem, pra não dar muita diferença. Prontinho, então, eu já repeti a camada, né, escurecendo todas as áreas que eu já havia passado 61 e fazendo os contornos. Agora, eu vou voltar aqui pra cor número 65, também passando ela onde eu já tinha passado, dando uma misturada com a cor anterior e continuando sempre aqui no mesmo movimento. Que eu fiz o contorninho e agora eu já saio do contorno, voltando aqui para o movimentinho do gramado, que é um vai e vem bem simples. Aqui nessa área onde está mais claro, né, eu já com o 65 faço, né, o contorno. Agora, eu vou usar aqui a cor 60, saindo desses contornos, saindo de cima da cor 65, né, da cor anterior, aqui nessa parte mais clara. Agora, eu vou voltar com um pouquinho do preto aqui nesses arbustos. Então, a sombra dele está aqui pra trás.
eu também vou passar um pouquinho do preto aqui, só pra dar uma escurecida. E aí, eu retorno com o 65 aqui em cima do preto. Pra finalizar, vou usar o 64 e eu vou passar o 64 em cima de todo esse gramado agora. Porque essa cor 64, ela parece que dá uma luz aqui para o gramado, fica bem bonito. E até mesmo aqui atrás, olha, porque ele vai pegar um pouquinho de luz e vai ficar muito interessante. Sem contar também que por ser a cor mais clara, ele também vai dar uma alisada, né, no desenho, deixando essa cor bem lisinha no papel. Vai fazer como se fosse a função de um blender. Agora, com o lápis preto, eu vou fazer uma sombra bem de leve. Eu não quero que fique muito pretão atrás, assim, entre todas essas coisas que tem na frente, só mesmo para dar essa separada, não ficar tudo muito junto. Então, com o lápis preto, mão bem leve. Se vocês quiser, também pode ser feito essa sombra com um lápis cinza, também dá certo. Mas é importante que tenha ela para dar essa separada. Bom, e olha só então como ficou aqui essa área. E essa área nós vamos fazer a mesma coisa. E essa área é uma área bem maior, onde tem muita coisa aqui na frente. Então, a nossa área de luz, ela também vai ser aqui, né? Seguindo essa luz que está aqui, nós vamos deixar a luz mais concentrada aqui. E essa parte aqui, nós vamos deixar ela aqui, como nós fizemos nessa parte, um pouco mais escura. Então, nós vamos começar aqui e eu vou fazer toda essa parte e deixar aqui a área de luz, a área final que nós vamos trabalhar. Diferente dessa área aqui, agora eu já vou começar com os tons de verde e aí, por fim, eu coloco as sombras mais escuras do preto. Mas eu vou começar aqui fazendo tudo com o 61, essas sombras iniciais. E aqui eu também quero que seja feito, né, nesse movimento de vai e vem. Então, eu vou começando aqui, já definir onde vai ser as minhas sombras, onde eu vou deixar o brilho, como eu fiz ali naquele campinho menor. Essa primeira etapa não tem segredo nenhum, olha, eu só estou passando mesmo o lápis sem muito esforço, né? Sem forçar muito a mão, preenchendo as áreas que estão entre essas folhas e flores, bem tranquilo, sem me preocupar muito agora, porque aí depois na segunda camada é que a gente vem arrumando tudo. Aqui essa área de baixo, ela toda vai ser feita com o 61, que é esse verde mais escuro, deixando essa área aqui bem mais escura também. E aqui, essa área também, eu vou escurecer ela. Aqui tem umas graminhas, né? Que dá pra gente fazer essa grama mais alta, mas essa grama mais alta também vai ficar pra segunda camada. Aí a gente consegue definir ela. Aqui é mais uma base mesmo. É uma área bem grande com esse verde, tem que prestar bastante atenção, porque tem muita coisa na frente. Então, né, que nem aqui, por exemplo, o pé da árvore, eu passei o verde, depois eu tenho que passar a cor da árvore aqui, porque tem muita coisa na frente, então dá essa confundida. Então, prestem atenção a hora que vai fazendo, né, pra não ter que depois apagar. E aí, agora, eu vou passar pra cor 65 e vou repetindo os processos, né, saindo mesmo de cima dessa cor, já fazendo essa mistura e avançando um pouco mais.
certo? Então, agora fiz a camada toda com o 65, vou passar pro 60, saindo mais aqui dessa área. E aí, com o 60, eu vou trabalhar mais aqui também na área de luz, onde eu quero que bata mais a luz aqui, do que nessas áreas mais escuras. Então, aqui, ó, mais nessa ponta, eu vou passando 60, saindo do 65 e avançando, deixando ainda uma área em branco. Aqui nessa etapa, com o 60, né, que é essa cor que nós estamos usando agora, eu já vou aqui na borda passar e fazer essa borda aqui. E aí, para finalizar essa primeira etapa, o 64 vem aqui nessa parte onde eu deixei mais clara, misturando já, né, com o 60. E agora chegou a hora de começar a definir tudo isso. Mas, o que eu vou fazer agora? Eu já vou trabalhar agora com o preto, porque aqui eu já tenho uma noção, né, do que são as coisas que estão na frente. Só de ter feito o fundo, eu já consigo ter essa noção dos locais onde eu quero colocar a sombra. Então, trabalhando com o preto agora, que é o 10. Aqui, bem nessa área do fundo, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem essa imagem. Aqui nessa área do fundo, eu vou com o lápis preto, eu vou fazer já todo o contorno dessa árvore aqui, deixando essa parte aqui de trás bem mais escura. E aí, eu fiz o contorno em movimentos circulares, eu saio um pouquinho na horizontal, né, seguindo aqui o sentido da grama. E aí, todas essas coisas que estão aqui na frente, eu vou fazendo, né, a sombra delas. Então, essas aqui que estão aqui, eu vou escolher um lado, como aqui, olha, e fazer esse lado de sombra nessa etapa. Esse lado não precisa. A mesma coisa aqui, então, eu sempre escolho um lado, e se você escolher pro lado de cá, todas as sombras têm que estar pro lado de cá. Então, aqui, olha só, eu passei já todas as camadas, já coloquei as sombras em alguns lugares que eu queria colocar. E agora, eu vou para a etapa onde eu vou começar a definir e escurecer aqui todo esse nosso gramado, para ele ficar dessa forma aqui. Eu vou voltar aqui com o 61, saindo de todo essas sombras que eu acabei de fazer, né? E escurecendo ele da mesma forma que eu fiz no começo. Ó, com o 61, eu tô reforçando algumas sombras que eu tinha feito com o preto. E aí, da mesma forma, sai fazendo os movimentos aqui de vai e vem. Bom, então, olha só aqui essa camada com o 61. Alguns lugares eu tive que fazer com movimentos circulares, esses cantinhos, assim,
bem pequenininho. Esses daqui eu tive que fazer com movimentos circulares, porque eu não consegui fazer no movimento, né, do gramado. Ia ficar uma coisa bem estranha, então eu já fiz com movimentos circulares, que aí é certo que eles misturam ao fundo, então não vai ficar uma coisa riscada e não sai do sentido também. Agora, eu vou começar a trabalhar, né? Eu ainda tô aqui terminando o 61. Uma única dica que eu dou pra vocês é: façam com calma, paciência, não é rápido. É bem trabalhosinho. Eu estou há mais ou menos 30 minutos fazendo aqui essa parte toda. Então, faça com calma. Agora, eu vou usar o 65 e repetir também a camada do 65 aqui, saindo de cima do 61. Nessa etapa aqui, com o 65, eu já tô fazendo bem os contornos de todas essas folhinhas que tem aqui. Tem bastante contorninho aqui nessa ilustração, então vai fazendo com calma, né, como eu já disse, e vai fazendo, né, todos esses buraquinhos que tem entre as folhas aqui, vamos observando. E aí, vamos fazendo todos os contorninhos para ficar bem legal. Essa parte aqui de baixo é a parte mais trabalhosa dessa ilustração. É a parte onde tem que ter bastante atenção para você não passar por cima de alguma folhinha, né? Para você não esquecer de nenhum desses espaços pequenininhos. E para também dar uma boa definição para essas folhas, para não ficar tudo muito igual. Então, é a parte mais trabalhosa dessa ilustração, essa parte desse gramado aqui, com essas folhas e tudo mais na frente. Aqui, muitos cantinhos eu tô até fazendo com movimentos circulares, porque eu não vou conseguir fazer no movimento do jardim. Mas como aqui é uma área muito escura, então não tem problema, pode ir fazendo assim. Aqui nessa área mais aberta, aí nós mantemos o movimento, né, do vai e vem, para fazer o jardim ali, para fazer aquele gramadinho. Lá! Gente, que parte mais trabalhosa. É uma parte onde tem que tomar bastante cuidado, né? Como eu disse, olhar bem aqui esses contorninhos. Ainda tem muito contorno para eu arrumar aqui, né? Mas eu vou avançar aqui agora para as outras cores, para finalizar aqui, e aí depois eu volto fazendo as sombras, assim como eu fiz aqui nessa área. Essa área aqui é moleza. Aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Agora, eu vou usar aqui a cor número 60, fazendo, né, essa parte aqui mais clara do nosso gramado. Então, da mesma forma, mistura com um pouquinho da cor anterior e vamos aqui avançando. Aqui é bem mais tranquilo, porque é bem mais aberto também, né? Então, aqui pode ir fazendo no mesmo movimento. Aqui eu vou voltar um pouquinho
só com o 65, arrumando o contorno dessa folha. E aí, antes de eu passar o preto, eu também já vou passar o 64 e em todo o gramado, a fim de dar uma boa misturada em tudo, né? Fazer aquela função do blender aqui nesse gramado. Aqui nessa área, eu vou usar novamente um pouquinho do 65 e dar uma arrumadinha aqui nesse degradê. Eu não gostei muito da forma que ele ficou. Vou passar aqui embaixo da cerquinha também. E aí, no mesmo movimento, né, de vai e vem, vai saindo dessa cor mais escura e avançando um pouquinho para arrumar esse degrau de cores aqui. Agora, eu volto com o 60. Bom, então, a camada de cores tá pronta. Agora, vai ser a camada das sombras, onde eu vou fazer todo o contorno de todas essas folhas das árvores, dos gatinhos que tem aqui, fazendo com o lápis preto. Então, da mesma forma que eu já estava fazendo, né, os contornos, eu vou começar a fazer com o lápis preto. Não precisa ser forte, porque eu não quero deixar muito escuro, é só com a intenção realmente de separar todas essas coisas, para não parecer que tá tudo grudado no chão. Aqui nessa parte de trás, bem lá no fundinho, sim, essa parte vai ser mais escura. E à medida que vem, né, trazendo, vem vindo pra frente, essa parte vai clareando. Agora, aqui nessa etapa, eu vou escurecer, né, vou fazer a sombra realmente nos contornos. Então, posso passar a sombra nos dois lados e sempre, né, lembrando de fazer isso com a mão bem leve, só passando o lápis mesmo para fazer essa sombrinha. Aqui eu já vou fazer a sombra do cercadinho no gramado. Então, embaixo, né, de cada madeirinha dessa nossa cerquinha, eu vou fazendo a sombra dessa forma aqui, ó, no chão mesmo. E aqui na parte de cima eu passo, né, essa madeirinha aqui de cima, projetando essa sombra aqui no chão. Nessa folha aqui, nós vamos fazer aquela sombrinha projetada que eu gosto de fazer em folhas. Então, aqui no contorno dela, na hora que eu tô chegando perto da pontinha, eu vou dar uma separada dela. E aí, eu faço a pontinha aqui pra deixar ela, né, com essa sombrinha projetada que eu gosto bastante. E vocês podem fazer isso em algumas folhinhas também, fica bem interessante o resultado. E aí, depois de fazer isso, esfuma, né, pra ficar realmente com o natural, né, da sombra, aquela sombrinha projetada bem esfumada.
E aí, aqui desse lado, eu só passo um pouquinho do lápis preto. E aqui já são as partes mais claras, né? Então, não precisa muito. E agora, só tá faltando aqui pra terminar, enfim, aqui essas pertinho do gato. E eu acho que eu acabei, né? Porque é muita folha, gente, muita folha mesmo. Aqui atrás desse tronco de árvore. Bom, pessoal, então eu acho que eu terminei aqui, né, todos essas sombras. Aqui nessa parte da graminha mais alta, atrás das graminhas, nós também podemos fazer um pouquinho de sombra, deixando essas graminhas, né, em pé. Fica bem interessante. E aqui no fundo, né, onde é a árvore, deixar mais escuro. Agora, com o 65, nessas partes aqui pequenininhas, né, onde eu trabalhei com a sombra, eu vou fazer mais uma camada dele pra tirar todos os pontinhos brancos que ficaram, né, tem alguns lugares que ficou com bastante pontinho branco. E também dar uma misturada nesse preto, para ele não ficar só esse contorno. Então, eu saio de cima do preto e dou mais uma misturada e avanço com o 65. Assim, deixa o preto também mais esfumado e fica mais interessante. Bom, então, eu acho que essa parte aqui de trás, né, essa parte aqui do fundo, eu gostei agora, consegui deixar da forma que eu queria, bem verdinho, com bastante sombrinha das folhas, né, algo bem dividido. E essas folhas, elas ainda vão ganhar mais vida quando elas estiverem prontas. Para finalizar esse gramado, aqui eu também vou passar mais um pouquinho do 60, fazendo mais uma camada aqui, e do 64 mais aqui na borda. E olha só, então, como ficou. Eu espero muito que vocês tenham entendido aí a forma que eu fiz. É um trabalho bem minucioso, com bastante paciência, observando cada detalhe. Se passar um pouquinho igual passou aqui em cima do meu gato, não tem problema, é só voltar depois com a borrachinha que dá para apagar, porque é o que eu falo, né? Não vamos fazer com a mão muito pesada. Se precisar corrigir alguma coisa, dá para corrigir. E ó, eu já consegui apagar aqui. E aí é só ir arrumando, né? Viu como dá para apagar? Então fiquem tranquilos. Vamos, né, fazendo com calma que dá certo. Bom, eu gostei bastante agora da forma que ficou. E agora eu vou trabalhar aqui com vocês nessa parte aqui de cima também, né? Nessas flores que tem aqui e nas folhas. Quando eu faço flor e eu vejo na ilustração que as folhas, elas são todas do mesmo modelo, né? Da mesma família. Para que fique algo bem harmonioso, eu gosto de fazer elas da mesma cor. Então, eu vou fazer aqui essa parte central aqui dessas flores com vocês. E para que o vídeo não fique muito cansativo, vocês depois vão fazendo essas que tem aqui, tá? Mais afastadinhas. E aí, no próximo vídeo, quando eu voltar, já volto com tudo pronto. Porque são as mesmas flores e o mesmo estilo de flor. E essa daqui também, todas essas daqui tem o mesmo estilo. Então, fazendo algumas, vocês já vão ter ideia de como fazer o restante, que vai ser feito sempre da mesma forma, certo? Bom, então eu separei aqui algumas cores para as nossas flores. E para fazer o miolo dela, eu separei um tom de amarelo, que é o 25. E separei também esse tom aqui, é o 27. Ele é um tonzinho de canela, ocre, para fazer o miolinho. E para fazer as nossas
pétalas, né, das flores, eu separei aqui o tom, um tom de roxo, de lilás, né? Ele puxa um pouquinho, tem um pouquinho de rosa nele também. É o 56, ele é um carmim. E também o 05, que é esse rosa bem clarinho, é uma cor muito bonita. Então, vão ser essas as cores que nós vamos usar para fazer as nossas flores. Bom, eu vou fazer essa daqui com vocês. E para as folhas, as cores que nós vamos usar vai ser o 65, que é o tom que nós já estamos usando aqui, né, para fazer o nosso gramado. E também o 64, que é uma cor, um verde maravilhoso, né, que ele acende bem assim, eu acho que fica bem bonito. Então, vamos lá. Vou usar também o lápis preto. Eu vou começar a colorir pelo miolo, então eu vou já passar uma camada de amarelo aqui nesse miolo. Já vou fazendo das outras também. Eu gosto de, quando faço algo assim muito igual, né? Eu já gosto de ir fazendo na sequência, porque a hora que eu termino uma, eu termino todas. Bom, então, feito isso, né, o miolinho, bem simples, eu vou passar para a cor 27, que é um tom, né, de ocre, e eu vou saindo aqui bem de dentro da florzinha, né, e avançando até mais ou menos a metade, formando esse degradê. Ainda com o amarelo número 25, aqui dentro dessas pétalas eu vou fazer também uma camada bem clarinha de amarelo, próximo somente do miolo. Então, aqui onde tá pertinho do miolo, ó, passo uma camadinha de amarelo. Agora, eu vou começar a trabalhar com o meu roxo, né, com o 56. E eu vou começar a trabalhar aqui nessa parte de dentro da florzinha. Misturando, né, com esse amarelo, pra ganhar esse tomzinho. E descendo. À medida que vai chegando na pontinha da pétala, vai clareando essa cor. Aqui, essa parte de cima, eu vou fazer verde, então eu não vou colocar aqui o roxinho nela. Agora, eu vou trabalhar com a cor 05, saindo, né, de cima do roxo e trazendo pra ponta. Essa cor é uma cor bem clarinha, mas ela dá uma delicadeza bem legal aqui pra flor. Agora, com o lápis preto, eu vou fazer as sombras aqui nessa parte interna dela, dessa flor. Então, atrás do miolinho, vou colocar um pouquinho do preto. E entre as pétalas também. Agora, eu já vou usar aqui o 65 para fazer essa parte aqui. Então, a mesma coisa, eu vou escolher um lado e deixar o outro mais claro, né? Então, vou escurecer esse lado de cá, trazendo já aqui pra cima. E deixando ali uma área mais clarinha, onde eu vou trabalhar com o 64. Então, aí eu passo 64 aqui. E olha que combinação bonita, né? De tons de verde aqui fica. E aí, aqui atrás, né? Eu também vou passar um pouquinho de preto. E aí, eu retorno com as cores da flor para deixar ela com essa cor bem viva. Vou retornar aqui com o 56. E aí, eu passo, saindo das sombras, vou passando ele. E agora, a mesma coisa, volto um pouquinho com o 05, deixando essa pontinha mais clara. E olha só que charmosinha fica a nossa flor. Agora, aqui na parte de dentro, né, do miolinho, eu vou escurecer mais um pouquinho. E olha só como ficou. Vou fazer aqui mais algumas com vocês.
Então, essa daqui já tá pronto o miolinho, já vou passar aqui pro 56, fazendo essa parte interna aqui da flor. Agora, eu vou usar a cor 05 saindo, né? Aqui essa flor tá maior, então dá pra ver mais as pétalas, né? Então, agora saindo aqui do 56, usando o 05, eu vou trazendo essa cor, deixando essa parte de baixo mais clara e já misturando ali com o 56. É outra combinação, assim, perfeita de cores para fazer flores, fica muito bonito. Aqui tem o botãozinho, eu já vou deixar esse botãozinho pronto também. Eu vou usar aqui o 56 para fazer o botãozinho, fazer aqui os contorninhos. E o 05 também. Agora, eu vou usar o preto, tanto aqui no botãozinho. Já vou deixar pronto também essa parte aqui. Tô aqui usando o 65, deixando ali aquele espacinho em branco. E aqui no nosso botãozinho também tem um verdinho. Essa flor, ela tá bem colada nessa, né? Então, no contorno aqui dessa pétala, tem que fazer uma sombrinha pra dar essa dividida, pra não ficar as duas muito coladas. E eu gosto também de fazer um contorninho mais aqui nessa parte de cima, dessa forma. Bom, então eu acho que vocês conseguiram entender, né, a forma que eu vou fazer todas essas flores aqui de cima. Todas elas são da mesma forma, né, da mesma família. Os botõezinhos eu também fiz aqui, vou fazer mais esse. Olha, começo aqui, eu divido, né, esse botãozinho assim, eu gosto de fazer essa divisão. E aí, eu faço todos os contorninhos. Vou usar aqui também o 05, né, que é essa cor mais clara. Um pouquinho do preto. Esse botãozinho tá mais visível, né, dá pra ver melhor. E aí, eu retorno aqui com o 56. Certo? Então, todas vão ser feitas dessa mesma forma aqui na parte de cima. Para essas folhas aqui, eu vou escolher essas aqui que elas estão mais visíveis para passar para vocês. Eu vou usar aqui a cor 60. Eu quero deixar elas um pouco mais claras, então eu vou usar aqui o 60. Vou fazendo a bordinha delas. Agora, eu vou usar aqui o 64, saindo aqui dessa parte onde eu comecei a clarear, e vou passando aqui o 64 até a bordinha também. E agora, para fazer um detalhe nessa nossa folha, daqui do meio dela, eu vou fazer, né, aquele risquinho que tem nas folhas. Vou fazer. Essa daqui, ela tá de lateral, mas dá pra fazer também bem no meio. E no lado onde eu comecei, né, com a cor 60, eu vou esfumar esse lado também com a cor 65, que é a cor do tracinho que nós fizemos. Só de colocar esse tracinho no meio dessa folha, ela já, né, ganha uma outra característica, já fica de uma forma diferente.
certo? Então, vai ser assim que vão ser feitas as folhinhas. Então, eu vou fazer mais algumas aqui. Essas bem pequenininhas, eu vou trabalhar com o 65, e aí, eu começo, né, da pontinha dela, e conforme eu venho trazendo pra frente, eu vou clareando dessa forma. E tem várias dessas pequenininhas também, e eu imagino, né, acredito eu, que elas são da mesma família dessas, só que são menores. Então, eu vou usar as mesmas cores. Agora, eu vou trabalhar com o 64 na pontinha. E aí, nesses lugares aonde estão todas muito juntinhas, né, e que tá essa daqui passando bem por cima, com o lápis preto, eu faço a sombrinha delas. Entre elas, eu faço contorninho, dou uma esfumada. Não precisa forçar muito, pra não ficar muito pretão. E olha só como elas ficam bem bonitas. Imagina quando tiver todas elas prontas, vai ficar bem legal, né? E aí, todas essas aqui, elas vão ser feitas da mesma forma. Olha, tem aqui que também são todas da mesma família. Aí, então, todas essas partes aqui vão ser feitas iguais. Agora, eu vou passar pra vocês essa folha aqui, que ela já tem um formato diferente, né? Ela já é bem grandona. E essa folha, eu vou querer fazer ela um pouco mais escura. Eu vou usar o 61, o 65 e o 60. Vão ser esses 3 tons de verde que nós vamos usar. Agora, eu vou iniciar pelo 61 e eu vou fazendo elas seguindo aqui essas linhas que tem na folha. Então, eu vou aqui, ó, seguir fazendo todo o contorno dessas linhas, deixando essas linhas bem escuras, né? Com esse tom de verde mais escuro, que é o 61. Feito isso, com o mesmo tom de verde, eu dou uma esfumada aqui nessas linhas. E agora, eu começo a trabalhar com o 65. Então, eu saindo aqui dessa área onde eu deixei esfumado, eu já vou avançando com o 65 e deixando a ponta mais clara. Agora, para dar uma escurecida a mais e também uma profundidade para essa folha, para ela ser aquela folha bem gordinha, eu vou usar o lápis preto em apenas um dos lados. Então, vou escolher para esse lado, vou esfumar um pouquinho. E aqui nessa lateral, eu também vou passar um pouquinho do preto. Só aqui nessa parte de baixo. Entre esses veios, né, eu vou passar o lápis preto também só na parte onde eu já havia esfumado. E aí, eu repito a camada com o 61. Agora, eu vou fazer mais algumas aqui, e elas vão ser da mesma forma.
Bom, pessoal, então foi assim que ficaram aqui as nossas folhas. Essas são as mais escuras, essas aqui ficaram as mais claras, né? Então, tem aqui dessa escura mais algumas pra fazer, não tem muitas. Tem mais aqui dessa, tem bastante. Então, essa fica pra vocês fazerem de lição de casa, pro vídeo não ficar muito cansativo, né? Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu vou adiantar as minhas flores e folhas aqui dessa parte de cima. Para aqui no vídeo final, nós terminamos aqui, olha, essa parte de baixo e chegamos ao fim de mais uma ilustração. Então, fiquem ligados, ative o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo. Próximo vídeo vai ser a finalização dessa página e eu não vejo a hora. Esse gramado aqui deu bastante trabalho para fazer, mas fazendo com calma, paciência e bastante atenção, não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilo. E as flores também são bem simples de fazer. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu respondo para vocês. E as cores usadas neste vídeo, as referências dos lápis vão estar também todas na descrição. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se sobrou alguma dúvida, vocês podem me deixar aqui nos comentários ou procurar em alguma das redes sociais, que eu vou responder vocês. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.